Vamos nos acomodar para iniciarmos a nossa reunião. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Boa noite aos irmãos e às irmãs internautas que assistirão essa palestra posteriormente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, obrigado por permitires que aqui estivéssemos dando início aos nossos encontros para a realização de nossas reuniões doutrinárias, onde aqui buscamos regularmente o conhecimento, a iluminação de nossas almas. No dia de hoje, muito especialmente, nossa primeira reunião doutrinária do Ano Novo, que ela possa, Senhor, tocar nossos corações e ser o nosso primeiro passo nessa busca da nossa melhoria espiritual, da vivência em nosso dia a dia, do Evangelho, da obediência a Deus, para que conquistemos a nossa paz e a nossa felicidade, para que demos a nossa humilde contribuição para transformarmos a nossa sociedade em uma sociedade fraterna e solidária, permitindo assim que o reino de Deus se estabeleça em nós e entre nós. Abençoa o nosso irmão palestrante, nosso irmão João Freitas, que ele possa nos trazer mais uma mensagem de luz, centrada no Teu Evangelho, Senhor, abordando um tema de suma importância para todos nós, pais e filhos, que é a piedade filial. Assim, amado Mestre, com as vossas bênçãos, as bênçãos de Deus, damos por iniciada a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, com muita emoção, com muita gratidão a Jesus, a Deus, por aqui estarmos, dando início à nossa primeira reunião doutrinária do ano, graças a Deus, retornando a esta casa santa, onde todos nós nos sentimos tão bem, tão gratificados por termos a permissão de Jesus para termos o acesso a esta casa. Que cada um de nós tenha em sua consciência a disposição para colocar em prática
tudo que temos aprendido, né, gente? Não adianta você conhecer, né, e não praticar. Jesus foi o nosso grande exemplo disso. Ele nos trouxe o Evangelho. O Evangelho é amor, né? E ele praticou tudo aquilo que ele nos ensinou, né? Deixando bem claro, né, para todos nós, e que só conhecer não é suficiente, né? É preciso que realmente busquemos nos esforçar para colocarmos em prática, né, o que temos aprendido. A benevolência, né, para com todos, a indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas, né? Essas três grandes virtudes, conforme está no Livro dos Espíritos, é o significado da palavra caridade para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, caridade para Jesus, né, é benevolência, indulgência e perdão. Então, que nós que nos dizemos, né, cristãos e cristãs, espíritas, e busquemos, né, em nosso dia a dia, vivenciar, né, nossas ações que sejam nessa direção, né? Ser benevolente, ser indulgente e perdoar, para que nós também sejamos perdoados. Então, graças a Deus, aqui estamos, que Jesus ilumine nosso irmão João Freitas, que muito amorosamente assumiu esse compromisso de ser o primeiro do ano, né, João? Que Jesus te abençoe, meu irmão, cada vez mais, viu? E eu te passo nesse instante a palavra. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Feliz com o convite, né? E honrado também de estar aqui iniciando o nosso ciclo de 2025, né? Mais uma vez muito feliz, sempre muito feliz de estar aqui, né? Pensando, refletindo e compartilhando com meus irmãos, com minhas irmãs, um pouco aquilo do que eu estudei e pego o gancho aí do que o senhor Edson falou, né? Mais do que a gente refletir, vamos sair da nossa vocação de espelho e sair para a prática, né? Pensar, estudar, refletir e praticar. A gente veio aqui para isso, para ação. Então, tudo que a gente estiver, né, refletindo, toda mensagem que chegar para a gente, tudo aquilo que a gente tiver oportunidade de estudar, olhar se a carapuça serve para a gente, mas mesmo assim que não sirva, se a gente está fazendo bem, que a gente continue praticando. E se a gente precisa melhorar, ter a humildade de reconhecer e se fazer melhor dali para frente, ok? Esse é quem está precisando muito como espírita e que, com certeza, quando a gente fizer isso de forma bastante sincera e permanente, o mundo começa a mudar. E não fique pensando que é só um grande presidente ou um grande líder que pode fazer a diferença, não. Cada um de nós tem esse poder na mão de fazer diferente. Então, que façamos de 2025 365 oportunidades de sermos melhores. De sermos melhores para nós mesmos e para toda a humanidade. Então, que tenhamos todos e que tenham todos vocês um excelente ano de 2025, né? Começando aí com o tema da piedade filial, está lá no capítulo 14, né? O de honrar o pai e a mãe. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Um tema sempre necessário, que muitas vezes a gente acha que só os nossos filhos, né, ou a nossa criançada precisa, mas é um tema para todos nós pensarmos e refletirmos. Todos somos filhos. Podemos não ser pais, podemos não ser mães, mas todos somos filhos. E como é que nós temos agido dentro da nossa família, dentro da nossa casa, enquanto filhos? Filhos de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, de 50, de 80 anos. E mesmo para aqueles que já desencarnaram, como eu tenho legado, né? Deixado o legado que essa família deixou para a gente. Lá no nosso Evangelho, qualquer coisa você pode passar aí. Eu só trouxe mesmo o Evangelho para a gente ir refletindo, tá? E ele inicia lembrando dessas passagens da piedade filial, que ela está presente muito nos ensinamentos desde o começo da Bíblia.
né? Ele é citado lá, primeiro, em 3 dos 4 evangelistas. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É mencionado em Marcos, em Lucas e em Mateus. E lembrando, né, a fonte de onde vem esse ensinamento, que são os 10 mandamentos, o decálogo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Interessante que essa mensagem ela já vem preparada para aquela época e para a gente agora. Porque quando ele fala para que viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, se aplica à terra matéria, que era o nível de entendimento daquele período, não se entendia de uma vida eterna, de uma vida, né, pós-morte. Então, já tocava o coração daqueles que queriam viver o máximo possível aqui na Terra, de forma boa, de forma positiva. E é atual para a gente que sabe que essa terra que o Senhor Deus nos dá não é a terra material. É o mundo espiritual que nos aguarda para que a gente possa viver longo tempo nesse mundo de forma leve, de forma verdadeira, de forma honrada. E o que quer dizer, né, esse honrar vosso pai e vossa mãe? Ele fala da piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário, é uma consequência lógica, é um entendimento lógico que vem da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e atenção, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, e à condescendência, o que envolve a obrigação de se cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Então ele já começa dizendo, gente, não tem um segredo muito grande. Eu sempre, quando paro para refletir sobre o que se espera de nós como espírita, sempre ao mesmo tempo eu percebo que não é tão complicado quanto parece, mas nós tornamos tudo mais difícil. A nossa realidade encarnada, onde a gente se vê ali o tempo todo sendo testado pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, é que faz tudo ser mais difícil. Mas o que se pede da gente não é. Porque não tem segredo. O que a gente deve a pai e mãe é o mesmo que a gente deve a todos, como irmãos em espírito, só que com um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais nesse compromisso. Então, se eu já tenho que amar a todos, que eu comece em casa. Se eu já tenho que respeitar a todos, que eu já inicie em casa. Se eu já tenho que ouvir, analisar, refletir o que os outros dizem, que eu já comece dentro de casa. O que ele traz para a gente é que essa responsabilidade que nós temos dentro das nossas casas, ela é maior, ela é um pouco mais forte, porque a gente começa o nosso treinamento como espírita dentro da família. É dentro dos núcleos familiares que a gente vai começar a experimentar o que a gente precisa fazer. É como eu digo, os testes de fogo estão lá dentro. Quando a gente passa, né, aquele chamado umbral da porta, para dentro da casa onde a gente mora, ali começa o teste. Então é onde eu tenho que testar mais paciência, mais resiliência, mais resignação, mais compreensão. Nada disso é novo, não são lições diferentes que nós temos que ter com nossos pais. São as mesmas que nós temos com todo mundo. Porém, com mais responsabilidade, com mais força, com mais intensidade. São lições que a gente pode começar a experimentar dentro de casa. E que eu sei que todo mundo aqui sabe como é difícil o teste dentro de casa. É o mais difícil para a gente. Sempre, não importa a família. Sempre é muito difícil, mas é ali. Se a gente consegue superar as barreiras dentro de casa,
a gente consegue fazer melhor do lado de fora. A gente desenvolve mais a tolerância, a compreensão, o respeito. Eu quis chamar a atenção quando falei para vocês, vou falar um pouquinho sobre essa questão da submissão. Toda vez que vem esse tema, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu sou uma pessoa que sempre defendo isso, quem me conhece sabe. Pai e mãe não é um ser divino superior aos outros. São espíritos em aprendizado como todos nós. Alguns passam pela experiência da paternidade e da maternidade. Outros não passam por isso. Eu, por exemplo, não tive filhos meus. Exerço minha paternidade com os filhos dos outros, né? Mas isso faz parte do crescimento e do planejamento espiritual de cada um de nós. Então, pai e mãe são espíritos que também estão lutando, que também estão aprendendo, né? Que estão também experimentando de uma forma bastante particular as lições que o espírito precisa aprender. Então, como espírito que não está nem acima nem abaixo de nenhum outro, pai e mãe também erram. E eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente cobra da posição de pai e mãe uma perfeição que não se tem. Eu sempre falo para os pais que atendo no meu curso, e tenho a oportunidade de atender, de dizer, às vezes eles chegam angustiados, porque estão falhando ali de alguma forma, ou acham que estão falhando de alguma forma com os filhos. E eu sempre pergunto, tem bula? Tem guia? Tem algum livro que ensina de forma perfeita a dar os primeiros passos? Não. Então a gente tem que primeiro lembrar disso. São espíritos que também precisam de ajuda às vezes. Mas quando ele fala sobre a submissão, não é a submissão cega, absoluta. Porque assim como são espíritos que precisam de ajuda, são espíritos que também falham. O que a gente não pode fazer, nem para um lado nem para o outro, é usar isso como desculpa. O filho, a filha não pode usar como desculpa que não vai se submeter à autoridade paterna ou materna porque pai e mãe erram. Não pode. Pai e mãe erram, mas nós ainda devemos o respeito ao pai e mãe. Porque dentro de um planejamento espiritual, dentro do que se espera, presume-se que o pai e a mãe vai acertar mais do que errar. Presume-se que o pai e a mãe vai fazer o seu melhor para a criação dos filhos. Então não vale ficar se apoiando de que o pai e a mãe é falho para não se submeter à autoridade materna ou paterna. Da mesma forma, não podemos jamais aceitar um autoritarismo, porque o pai e a mãe que se investir dessa função de verdade, ele vai saber se reconhecer como falho. Ele vai saber reconhecer que o filho ou a filha tem potencialidades. Ele vai saber também aprender com o espírito que está chegando depois dele, que ele soube acolher. Então, essa submissão, gente, é uma palavra assim, bastante polêmica, porque ao mesmo tempo em que eu defendo que não se pode aceitar a submissão só porque é pai e mãe, porque pai e mãe também erra, eu não posso abrir mão da autoridade paterna e materna, porque se está aqui e se incumbiu, e que a maioria das vezes faz isso com bastante verdade, tem muito a ensinar para a gente, tem muito a mostrar. Queria muito que meus pais estivessem aqui hoje, infelizmente não puderam vir, porque o que eu vou falar aqui eu posso falar na frente. Gianecchini não é fácil. Gianecchini não é fácil. Vou botar ele para assistir isso em casa lá. Mas eu nunca esqueci das lições, porque se eu cheguei onde eu cheguei, eu não cheguei sozinho. Ele pode ter as falhas dele como ser humano, como espírito encarnado. Ele pode estar errando horrores, hoje não é o caso. Mas existe toda uma lição de gratidão que eu preciso. E se eu cheguei aqui foi pelos exemplos que eu tive. Então, cheguei na vida adulta, não tive mais, beleza, mas e o que ele deixou? Eu vou jogar no lixo? Porque ele é uma pessoa realmente, né, bem complicada. Nas nossas manias que todos temos, não é nada mais do que isso, gente, não, nada além disso, né? E todos temos as nossas manias, mas ele é quem parte do que eu sou hoje foi construído por ele, pelas lições que ele deixou.
E eu não posso nunca abrir. Ou seja, por mais que eu seja independente, eu nunca vou deixar de ter um grau de submissão, mas aquela submissão equilibrada, respeitada, sabendo a hora de também dizer o não. Dizer, pai, não é assim. Pai, não é esse o caminho. Ok? Então sempre fiquemos atentos para não abrir mão, porque muita gente pega e acha, quando a gente quer fazer uma reinvenção das relações, quer pegar essa relação aqui e botar absoluta, não. E por outro lado, o extremo de querer jogar no lixo, também não. Ok? Uma submissão respeitosa, sabendo reconhecer tudo que o pai e a mãe podem nos ajudar e sabendo, né, reconhecer, filtrar aquilo que diz assim, olha, eu acho que não é bem esse caminho. Né? Mas saber como agir, saber como fazer. E de novo, gente, o que a gente faz nas nossas relações em geral, porém com mais força dentro de nossa casa. Segue aí. Pode passar. Continua o texto. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. E aí sim vem uma lição que a gente não pode, né, tá esquecendo. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ele dá uma lição prática para a gente, né, do tratamento que nós devemos ter com nossos pais à medida que chega a idade. Né? A gente vai deixar os nossos pais porque são independentes, porque são pessoas que vivem a sua vida, que têm toda a energia para seguir a própria sorte? Não. E que além do bem material, porque eu acho que para nós, essa questão aqui eu acho que seja talvez muito óbvia, né? Não é só dar o conforto material, mas também o respeito espiritual, o respeito emocional. É fácil? Não, porque somos todos espíritos em construção, todos espíritos com dificuldades, com falhas, mas é extremamente possível e é extremamente necessário. Janequim é bem independente, dono do próprio nariz, minha mãe também, mas por conta disso eu vou deixá-lo à própria sorte? Eu vou deixá-lo na idade em que muitas vezes começamos, não é o caso, graças a Deus, mas começamos a ter os momentos, né, em que nos falta ali a lógica, que nos falta o equilíbrio, deixar a própria sorte? Não. Se for escolha dos pais, escolhas que não querem, não quero, não preciso, beleza, tá tudo bem, vai dando assistência como pode, mas se puder, bota debaixo da asa. Faz como já fez no começo com a gente. Traz para dar colo, traz para dar afeto, traz para dar um momento de descanso, de tranquilidade na velhice. Para a gente se sossegar. Como fala ali muitas vezes, acha que é só o material. Não é só o material. O material talvez seja o menos importante. É dar um aconchego. Eu vi um vídeo ontem, infelizmente não consegui. Aqueles vídeos que a gente vê no Facebook e que se você não salva ele ou não consegue gravar, entrou para a memória, porque você não vai achar mais nunca. Né? De um rapaz com uma garotinha e ela querendo ir para a roça, queria ir para a zona rural para brincar no cavalo. E ele dizendo, não dá, não podemos. Então eu quero ir na loja do brinquedo e tal. E ele diz, não dá, não dá. Então eu quero tomar um sorvete. Um sorvete a gente vai tomar. Então vamos tomar um sorvete, vamos embora. E aí ela deixa eu passar meu batom, que eu gosto de batom. Aí quando ela pega o espelho para passar o batom, não é uma criança, é uma senhora com Alzheimer. E ele, né, ela olha e faz assim, quem é essa senhora? Aí é que ele diz, revela no filme, é a senhora mãe.
É você, mamãe, né? Vamos tomar o sorvete, que ela fica assim meio parada, como se já, né, fosse entrar em choque, e aí ele tem aquela amorosidade de assim, vamos tomar o sorvete, de lembrar ela. Ah, você não queria tomar um sorvete? Vamos tomar o sorvete. Ah, eu adoro sorvete, deixa eu passar meu batom. E aí passa o batom e ele pega no braço dela e segue com ela. Então, um vídeo muito bonito, que mostra que é isso que se quer da gente quando os nossos pais chegam à idade da velhice, da idade da terceira idade. E não é feio falhar a velhice, não é com aquela carga negativa que se costuma associar, porque faz parte da vida. Que eu possa chegar nessa idade, é o que eu mais peço a Deus, com equilíbrio, com independência, com humildade, com capacidade. Mas quantas vezes a gente precisa, às vezes, só de alguém para conversar e não encontramos, né? Nos sentimos sozinhos, abandonados. Às vezes estamos cercados de pessoas e não temos esse afeto, esse afago. A gente precisa estar atento a esses momentos. Então, quando a gente tiver nossos pais, tiver a oportunidade de nossos pais envelhecerem conosco, vamos sempre estar atentos. Como é que está o emocional dos nossos pais? Né? Está tendo, né, o amparo necessário? Está tendo a compreensão necessária? Estou fazendo a minha parte ou estou falhando como filho? A gente vai sempre tendo esse cuidado. E de nunca entregar o que é inferior para os pais. Ah, meu pai não liga para isso, minha mãe não liga para isso. Não. Sempre procurando dar o melhor que você pode. Se você o acolhe em sua casa, dê o melhor cômodo, dê a melhor instalação. Não jogue de um canto. Veja se está tudo bem. Acompanhe como é que está o emocional. Não é fácil, mas precisa ser feito. Precisamos, como filhos, fazer isso. Eu sei que muitos podem estar se perguntando, e vai ter um momento que o próprio Evangelho nos lembra, e quando os nossos pais não ajudam a gente nisso? O que acontece? Eu vou mencionar já já como isso deve ser encarado e que de forma nenhuma diminui tudo o que a gente está falando aqui. O Evangelho continua. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. São pequenos atos, às vezes, que podem fazer a diferença. Pequenas atitudes, às vezes, né? Às vezes é um sentar na mesa para jantar juntos, que sente falta. Às vezes é sentar para assistir uma televisão juntos. Quando ele fala aqui, os pequenos nadas supérfluos. Aquilo que às vezes parece que é um nada, ou que é totalmente dispensável, mas que faz a diferença. E se faz a diferença para todos nós, imagina para nossos pais, que muitas vezes se devotaram durante toda uma vida. Não é pagar pelo que recebeu, é saber ser grato, é ter o sentimento de gratidão. Volto a dizer, é fácil? Não. Não é fácil, mas é plenamente possível ser feito. Quando eu, depois de muita dificuldade, consegui fazer com que meus pais voltassem a morar na minha casa, eu ouvi muito, que me chocou, e compartilho agora com vocês, mas eu ouvi muito das pessoas. Você tem certeza que você vai fazer isso com sua vida? Não foram poucas as vezes que eu ouvi isso. E não é porque estavam falando do meu pai e da minha mãe. Os comentários sempre eram de forma geral. Porque eu estava fazendo a loucura de abrir mão de várias coisas da minha vida para acolher os meus pais. De várias coisas que deram errado. Eu não estou aqui dizendo que sou santo e anjo do Senhor. Porque a relação não é fácil.
O pega para capar acontece de vez em quando, que é uma beleza. Mas todas as vezes que acontece e que eu paro e venho e penso, será que aqueles conselhos que eu recebi eram os certos? Eu penso em tudo que eu estudei até agora no Espiritismo e a resposta sempre é não. O certo é o que você fez. É ter trazido e estar acolhendo aos trancos e barrancos. Nos ferimos e nos machucamos e nos curamos o tempo todo. Não é fácil. Tá? É um teste de fogo. João, você se arrepende nenhum dia? Teve momentos bem difíceis? Tem. Não teve, não? Tem. Tanto porque eu sou difícil, como o outro é difícil. Mas o que se espera da gente é essa dedicação. E, de novo, eu estou dando meu exemplo por viver essa experiência. Eu gosto muito de não falar sobre mim, quando eu vou dar exemplos positivos, para não alimentar a vaidade. Mas é uma experiência que eu vivo. Quando o Edson me trouxe esse tema, eu disse, toma, distraído. Vamos refletir para ver se está tudo certo. Vamos refletir para ver onde está faltando e onde está acertando. Eu já disse que eu quero descobrir quem é que buzina para ele os temas. E ele já escolhe o dia certo, o tema certo, que é um negócio sério. Mas tá lá, tá aí, estamos juntos. Como se diz aí, eu não gosto de ficar repetindo muito clichê, ninguém larga a mão de ninguém. Entende? É isso que a gente tem que estar acolhendo. Sabe aquela parábola dos espinhos, dos porcos espinhos que ficam à distância certa quando chega o inverno, nem muito, nem pouco? É isso que a gente tem que fazer e não se furtar. Tenha medo não, vai na coragem, confia que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. E se não der, faça a sua parte. Faça a sua parte. Lembrem-se do que a gente começou falando, somos todos espíritos, pai e mãe é espírito também. E se eles errarem, não sou eu que vou julgar. Eles também vão ter o julgamento dele, como eu também vou ter o meu julgamento quando partir desse momento encarnado. Ok? Então precisamos abraçar com carinho. Temos tempo, sim. Temos condições, sim. Muitas vezes o que o pai e a mãe querem é só um bom dia, um abraço. Nada mais do que isso. Às vezes alimenta a alma de um pai e de uma mãe. Então, lembrando, não é só o material faz parte. Mas para além do material, a gente tem que estar atento ao que a gente está fazendo com o emocional das pessoas mais velhas, particularmente os nossos pais. E aí vem esse ponto, né, que é um ponto importante, sempre nesse tema ele aparece. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez tenham merecido que aqueles fossem os que se mostram. Muitas vezes, os momentos que eu tenho difíceis com meus pais não são porque eu sou um mau filho agora, eu não sou espírita. Quem era eu lá atrás? Que agora eu estou procurando fazer a lição certa. Mas e quais lições eu estou resgatando do passado? E quais lições eles estão também resgatando do passado? Então, muito se fala sobre isso como uma justificativa. Nós sabemos e vemos notícias sempre frequentes, né? E temos que ter muito cuidado com o emocional de todos, porque a gente sabe que existem pais tóxicos. A gente tem que ter o cuidado para não endeusar a figura do pai e mãe, porque, como eu disse, são espíritos em aprendizado. Nós temos notícias, às vezes, de relações que acontecem pesadas de pais com filhos. Né? Não preciso entrar em muitos detalhes, há jovens e crianças aqui, mas todos sabem do que estou falando. Mas isso não pode ser usado como justificativa para dizer que o pai e o filho, o filho e a filha têm que negligenciar. Não, faça a sua parte. Se muitas vezes a convivência é difícil, tente a distância. Por mais que tenha sido dolorosa aquela experiência de um pai e uma mãe que não honrou o seu papel de pai e mãe, não vamos, como muitas vezes eu vejo, jogar pedra. Oremos e vamos tentar ver humanamente o que é possível. É o exercício do perdão, é o exercício da compreensão.
E lembrem-se que muitas vezes esses sentimentos são complexos para serem postos em prática. Quem sabe o que é o perfil narcisista, sabe que uma pessoa narcisista não vai ser pai, não vai ser mãe, que vai mudar. É extremamente complicado. Mas também não quer dizer que você tenha que se submeter, olha aí a palavra que eu tenho todo cuidado, a todo custo, porque isso é honrar pai e mãe. Não se quer o embate, se quer o equilíbrio. Dentro do possível, até onde você pode fazer, faça a sua parte como filho e como filha. Se o outro não está pronto, é o momento do outro, mas faça a sua parte. Não responda às suas ações pelas ações que o outro tomou. Não é fácil. Não é fácil. Quando há uma relação em que, infelizmente, os pais são espíritos que ainda não honraram o papel que lhes foi colocado, esse momento não é fácil. Mas isso não diminui tudo que está ali descrito. Devemos continuar buscando honrar a relação de pai e mãe. Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outro, se não diga mal do próximo, se lhe esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Eu defendo o tempo todo isso nos meus diálogos, nos momentos que eu sou chamado a conversar, dialogar, expor aquilo que eu penso, em que eu digo, quantas vezes somos espíritas quando vemos uma pessoa cometer um crime muito hediondo na televisão e ao invés de orar e ter piedade por essa pessoa, nós alimentamos o ódio e o rancor. Falo isso o tempo todo. E que hipocrisia seria essa minha se dentro de casa eu praticasse o contrário? Ao menor erro, à menor falha dos meus pais, eu fosse com ferro e fogo para cima deles. Então, lembremos mais uma vez o que essa passagem nos lembra o tempo todo. Pai e mãe erra. Filho não é para dizer sim absolutamente a tudo. Se é com equilíbrio, se é com respeito, pode-se dizer o não. Mas a partir do momento em que ele já está apto a fazer isso, e quando falo apto não é financeiramente, é emocionalmente, porque a gente quer ser independente logo, quer crescer para o mundo, mas quando o mundo bate na gente, a gente corre para onde? Para o colo de papai e mamãe. Não é verdade? Então, se infelizmente você teve um pai ou uma mãe que não fez esse papel, continue honrando a sua parte. Faça a sua parte, seja um bom filho. Continue a caminhada espiritual que lhe espera. Tente ajudá-lo ou ajudá-la, mas se não houver espaço, ore a Deus, mas faça a sua parte. Respeitando o momento do outro, não se omitindo. Nós temos uma dificuldade muito grande que é saber exatamente quando agir e quando se omitir. Porque tem horas que a gente tem que ficar quieto. Ultimamente o que eu mais tenho feito é ficar quieto. Vou para as redes sociais, vou para os comentários, é só ódio destilado. É só ódio que é destilado o tempo todo. E muitas vezes eu fico ali tentando rebater aquilo que eu li de tão absurdo. Eu digo, eu não vou entrar nessa energia. Eu vou ficar quieto aqui e orar, porque eu não quero ir nesse caminho. E a gente está indo nesse caminho. Mas a gente saber equilibrar. Que hora eu tenho que agir, que hora eu tenho que me calar. Sobre essa questão, sobre esse ponto, eu recomendo a todos, se puderem, acessem esse site aqui que eu vou botar. É um site muito interessante, se for o caso depois eu passo o link para alguém, juventudespírita.com.br. Esse é um texto específico do site, Pais tóxicos, características e consequências, para que todos leiam com atenção, com carinho. É de uma psicanalista de São Paulo. E pessoal da Juventude, Tia Mari, depois passa para a Neia, é um material, uma iniciativa maravilhosa, que eles fizeram em São Paulo, tá? Para ligar para o trabalho da juventude, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo.
E é um material que eu acho que pode ser bem interessante. Ele convida à construção coletiva, né, com experiências de todo o país, com voluntariado online. Eu acho que é um trabalho que a gente poderia depois analisar, engajar a juventude. Ele traz aí muita coisa sobre a doutrina espírita e faz um trabalho bem legal de ajuda na evangelização. Então, pessoal, além de tudo, e para que esse recado fique bem claro de que não é só para filhos ou filhas que a gente pensa, né? Somos todos filhos e filhas. Somos todos filhos e filhas de Deus. Então, como é que a gente pensa que se comportaria com Deus? Porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente não dá uma de rebelde com Deus? A gente às vezes não chega a começar a questionar Deus, que pai é esse que deixa a gente sofrer? Então a gente tem que estar atento, porque se nosso pai ou nossa mãe já desencarnou, como é que você tem sido com seu pai maior? Você tem acolhido Deus dentro do seu coração, dentro da sua casa? Temos vivido aquilo que Jesus ensinou para a gente? Porque não é difícil, gente. O segredo é esse. Está toda hora a gente repetindo. Quando eu vou montar a palestra, quando eu vou me preparar, eu digo, lá vou eu repetir o óbvio. Mas eu vejo que é porque a gente não escuta o óbvio. É só seguir o que Jesus ensinou para a gente. Mas é como o seu Edson falou no começo, colocamos em prática. Tentamos, pelo menos, colocar em prática, porque vamos desencarnar sem conseguir botar em prática nem metade do que se espera da gente. Mas se a gente conseguir, pelo menos, tentar de verdade, de sinceridade, de coração puro, sabe, mudar a quem somos, é isso que se quer de nós como espírito. Ninguém espera sair daqui e chegar do outro lado como um espírito de primeira monta. Não. Mas quando a gente fizer nosso exame de consciência e dizer assim, eu tentei de verdade. E, quando a gente desencarna, não tem negócio de passar a mão na cabeça, não. A nossa consciência vai falar com a gente abertamente. Então, tudo que a gente fica encobrindo aqui, na hora que desencarnar, vai se escancarar na nossa frente. E que a gente tenha aquela consciência. Eu fiz minha parte, porque eu posso errar um horror, mas eu quero ter a consciência de que eu tentei, e tentei de forma verdadeira, mudar aquilo que eu precisava mudar. Se eu tiver conseguido, ótimo. Se eu não tiver, pelo menos foi verdadeira a intenção. E que a gente pense nisso. Temos ainda nossos pais vivos, vamos honrá-los todos os dias. E esse honrar, gente, é saber que ele é um espírito em construção. E tem falhas, mas tem capacidades. Lembro de um momento em que eu tive aquele momento de tensão, né? Com o Janequine, em um momento aí da vida. E na hora da cabeça quente que a gente fala o que não deve, eu fiquei muito feliz depois de ter lembrado das coisas boas na hora de falar com a cabeça quente. Porque é péssimo conselheiro a ira. E, gente, não se iludam não, viu? O palestrante aqui erra que é uma beleza. Mas está tentando toda hora se refazer, se reencontrar. E naquela hora em que teve o embate, eu peço a Deus que tenha feito a minha parte, não foi fácil, mas pelo menos eu reconheci algo de bom. Porque não foram só a palavra de machucar, de doer, de ferir o outro. Que é quando a gente faz de cabeça quente, é assim que a gente age. Não. É aquela hora que eu digo assim, poxa, eu devo estar falhando aqui 1000 vezes, mas eu acho que essa eu acertei. Pelo menos essa daqui eu já tirei da minha conta. E que a gente faça isso todos os dias. E lembrando, pai e mãe é espírito em construção como todos os outros. O segredo não é difícil. É fazer aquilo que a gente já tenta todos os dias em nossas vidas. A gente não tenta amar o próximo, a gente não tenta entender a falha do outro. Faça isso com pai e mãe dobrado. Ah, João, e meu pai e minha mãe já desencarnou. Faça pela memória deles. Faça pela memória deles. Por quê? Por pior que tenha sido, alguma coisa de boa ficou. Alguma lição positiva ficou. E que se todos pudermos experimentar relações paternas e maternas saudáveis, tenhamos gratidão a Deus por isso. E se infelizmente a lição que a gente traz como espírito é um pouco mais difícil, tenhamos resignação, tolerância, compreensão, força e fé para permanecer
fiel àquilo que nós acreditamos que é o Espiritismo para a gente. Para encerrar, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna quando é relativo aos pais. Então, pessoal, tá aí o segredo. Continuar aplicando na vida o que Jesus deixou de modelo para a gente, que a gente abraçou como código de conduta. E lembrando, aquilo que fazemos aos estranhos já conta na nossa conta. Aquilo que fazemos com os nossos pais vai ter um peso muito maior. Se agirmos bem, isso vai nos tirar um peso da caminhada imenso. Se falhamos como filhos, e hoje o foco são os filhos, mais adiante alguém vai falar sobre os pais. Se falharmos como filhos, essa conta vai ficar mais cara para a gente. Eu já estou cansado de conta cara para pagar, então vou tentar reduzir isso ao máximo possível. Pessoal, com isso eu encerro minha mensagem de hoje, agradecendo a todos que estão aqui conosco. Muito feliz de poder ter trazido essa mensagem, né? Espero que tenha trazido uma mensagem de abertura de ano positiva, para cima, já chega de coisa para baixo, né? Vamos tornar nosso dia a dia mais feliz, mas sem fantasias, pé no chão. Uma felicidade verdadeira de sabermos que estamos caminhando nos passos que Jesus deixou no planeta. Ou pelo menos tentando seguir os passos de Jesus. Ok? Tenhamos todos um excelente 2025. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, João, pela sua mensagem tão importante para nós, né? De alerta, acima de tudo, que todos nós somos filhos e filhas, né? Quem tem ainda seus pais aqui na Terra, vamos aproveitar, né, gente, esse chamamento, esse alerta de hoje e fazer uma avaliação sobre a nossa relação, né? Como é que está a minha relação com meu pai, com minha mãe, né? Então, vale a pena, né, eu acredito, se fazer uma reflexão, né? Porque são dois seres maravilhosos, né? Dois seres que nos deram, né, essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reencarnados para trabalharmos o nosso lado espiritual, né? Nós estamos aqui para quê? É para acumular riqueza? É para juntar tesouro? Juntar ouro? Não. Nós estamos aqui na Terra para trabalharmos a nossa evolução espiritual. E quem nos aceitou? Nosso pai e nossa mãe. Muitos espíritos, a gente sabe, né, a informação da espiritualidade, estão no mundo espiritual querendo nascer. Doidos para nascerem, gente. Principalmente no momento atual, que é um momento muito especial. Nós estamos vivendo aqui na Terra, a gente reclama, nada. Talvez seja o melhor momento de nossa existência, esse agora. Então tem muitos irmãos lá querendo nascer, mas não acha um pai, não acha uma mãe. Não acha um pai e não acha uma mãe. Né? De sorte que nós que estamos aqui sejamos eternamente gratos ao nosso papai e à nossa mamãe. Mesmo aqueles que João se referiu que, né, que não tenham tido a felicidade de nos tratar como nós gostaríamos. Mas, com certeza absoluta, nos trataram como nós merecíamos. Né? Porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Né? Deus não seria justo. Então, gente, primeira doutrinária, início de ano, vamos verificar como está, né,
nossa relação com papai e com mamãe. E aqueles que já partiram, né? Que nós não os esqueçamos em nossas orações, porque eles vão ouvir. A gente sabe que a oração, quando sai do coração, ela chega no alvo, né? E quando nós oramos por nosso pai, por nossa mãe, eles ouvem e ficam felizes por nossa lembrança. Muito obrigado, João, viu, João? Essa mensagem, meu irmão, foi uma mensagem que a ideia, na realidade, essa é do Evangelho, né? A gente segue a sequência, né? Caiu para você, né? E com certeza você está mais capacitado para nos trazer a mensagem da noite de hoje, né? Então é isso aí, muito obrigado. Vou pedir nossas irmãs da recepção que me forneça aí quem assinou 47, pronto. Vamos fazer toda segunda-feira, todo domingo e segunda-feira, nós sorteamos um livro entre os frequentadores que assinaram o livro de presença, né? Talvez se alguém chegou e não assinou, infelizmente não vai ser sorteado hoje, mas poderá ser na próxima segunda-feira. Então, João, diga um número entre 1 e 47. 16, Flávia. Você já sinto? Pronto, eu já sinto. O livro, gente, o que é o Espiritismo, né? Começando o ano, vamos ver essa doutrina, essa filosofia maravilhosa. Bom proveito, meu irmão, boa sorte. Com relação à nossa vida, vamos ter, nós, na próxima quarta-feira, nosso Diálogos Espíritas, é uma reprise, né? Vamos ter a alegria de ouvir, né? O nosso querido irmão Geraldo Campetti, onde vai abordar o tema Maria de Magdala, né? Então, nosso canal do YouTube, quarta-feira, às 19 horas. Quem puder, entre lá em nosso canal para assistir dia 8 de janeiro, quarta-feira que vem. Esse tema com o Geraldo Campetti. Nossa livraria está ali à disposição, né? Com livros maravilhosos, né, Lu? Preços bem baratinhos. Eu fui fazer a visita da Lu ali e terminei comprando um livro. É um livro maravilhoso. Quem não tem, seria bom que tivesse. Esse livro é Mediunidade Sem Lágrimas, né? A gente sabe que o número de pessoas com mediunidade está crescendo, né? De uma forma, vamos dizer assim, progressão geométrica, né? Aritmética geométrica. E as pessoas às vezes sofrem, né? Sem necessidade. Se estudasse mediunidade, saberia como se comportar, né? E esse livro, né? Mediunidade Sem Lágrimas, é um livro bem simples, mas que esclarece muito para quem está, né, tendo esse dom se manifestando nos dias de hoje, né? Eu tenho um, né? Eu tinha um, emprestei, não me lembro quem foi que eu emprestei, né? E eu, como é um livro que eu gosto muito de ler, sempre de estar consultando, aí eu comprei mais um novo agora. Lu gostou, né, Lu? Vendeu mais um livro, mas eu recomendo esse livro, Mediunidade Sem Lágrimas, para quem puder adquirir. Nota Premiada Bahia é um programa, gente, do governo do estado da Bahia, muito importante para as instituições. Nós estamos inscritos, fazemos parte e pedimos às pessoas que não se cadastraram nesse programa para entrar no site ali da Cefaz da Bahia, né? E se inscreve, se cadastra, né? no site desse programa. E toda vez que a pessoa for fazer uma compra, né, ela pede para colocar o CPF da gente no cupom fiscal ou na nota fiscal. E também, ao se cadastrar, né, você vai escolher duas instituições para ser beneficiada. Uma da área de saúde e outra da área social. Então, a da área social,
nós pedimos a vocês que escolham a nossa casa aqui, né? Sociedade Espírita José Petitinga. Ao fazer isso, né, você estará nos ajudando indiretamente. Eu comprou, né, vai gastar o dinheiro mesmo, eu quero um cupom fiscal e quero colocar meu CPF. Aí pronto, aí você vai nos ajudar. E além disso, o governo do estado, para estimular as pessoas a se cadastrarem, eles têm um sorteio toda semana. Eles sorteiam 10 mil reais toda semana. No mês passado mesmo, uma pessoa daqui da cidade ganhou 10 mil reais em São Antônio de Jesus. Então, toda semana 10 mil reais. Uma vez no mês tem um sorteio de 100 mil reais e tem um sorteio especial todo ano de 1 milhão de reais para as pessoas que estão cadastradas, né? Então, é um estímulo que o governo do estado dá, né? E é bom para o governo, que aumenta o ICMS, né? É bom para nós, instituições que nos cadastramos, porque é um dinheiro que a gente recebe de 4 em 4 meses. Não é muita coisa, mas ajuda muito. Ajuda muito, né? Ali, ó, esse data show aí foi comprado, esse aqui é novinho, foi comprado com dinheiro nesse programa. A gente recebeu a importância, estava precisando, o outro que a gente tinha uns 10 anos já, nós estava quebrando. Aí já compramos com esse dinheiro, né? É uma coisa boa, é uma coisa útil. É por isso que a gente sempre pede, quem não se cadastrou, se cadastre, coloque lá o Petitinga, o Anara Social, a área de saúde você pode botar quem você achar melhor, né? E toda vez que for comprar, a gente sempre, vou comprar R$2 do que for, eu quero o cupom, né? Que bote aí o meu CPF. Se vai comprar 100 mil reais, vai comprar um carro novo, bota meu CPF aí no cupom, na nota. Entendeu? Não importa para nós o valor da compra. Não importa que você coloque o CPF no cupom fiscal ou na nota fiscal. Plantão de passe, iniciamos hoje, né? De segunda a sexta, das 9 às 10, nós fazemos um estudo do Evangelho, né? É um estudo sequenciado também. E das 10 às 13 horas, nós temos um trabalho de fluidoterapia. É um trabalho de paz que nós damos aqui todo dia, de segunda a sexta. Das 9 às 10, o estudo do Evangelho. E das 10 às 13, o trabalho de fluidoterapia. Então é isso aí. Acabaram nossos avisos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou pedir aos irmãos passistas que tomem suas posições. Vamos dar um passo coletivo. E eu peço ao irmão João para fazer a prece de encerramento e de agradecimento a Jesus. Encerrando nossa reflexão de hoje, elevemos o nosso espírito em sintonia com os mentores desta casa, com os nossos mentores e com todos aqueles que estão no mundo espiritual e que nos auxiliam em nossa caminhada, nos inspiram, nos deixam animados quando caímos. Entremos também em sintonia com todos aqueles irmãos que imploram por atenção, por afeto, aqueles desencarnados que muitas vezes vêm ao nosso encontro precisando apenas de uma oração. Que neste momento que se inicia um novo ciclo, tenhamos o coração repleto da boa vontade de seguir os passos do grande Rabi, de seguir os passos do nosso Mestre Jesus, olhando para todos com o olhar fraterno, com o olhar de irmãos, e tendo sempre gratidão e reconhecimento por todos que vieram antes de nós, todos os nossos pais, nossas mães, que fizeram e permitiram com que nosso encarne acontecesse. Saibamos reconhecer as nossas limitações, saibamos respeitar as limitações do outro e possamos fazer então de 2025 365 dias de evolução espiritual, de muita paz, de muita luz para todos nós. Que tenhamos essa caminhada repleta de sucesso e de muita felicidade,
por alcançarmos um pouquinho que seja o modelo que Jesus deixou para todos nós. Tenhamos bom ânimo, não vamos nunca esmorecer diante das dificuldades e agradeçamos sempre a Deus por todas as oportunidades que temos como Espírito nesta terra. Que assim seja.